O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, apresenta agora o trecho final da entrevista do repórter Jorge Machado com o ex-presidente da Constituinte paulista, Tunico Ramos. O deputado recorda que era vista nos olhos de cada parlamentar a vontade de servir ao nosso Estado. Lamenta que não tenha sido possível atender a todas as reivindicações encaminhadas pela população. Mas o resultado para ele foi positivo e muito gratificante. Precisamos estar conscientes de que o esforço agora precisa ser maior, tem de ser redobrado. Se preciso for, em sessões extraordinárias, mesmo nos fins de semana, é muito importante que cada um de nós participe ainda mais e dê o seu voto em plenário. Este é o legado da Constituinte. Eu estou conversando com o deputado Tunico Ramos, que presidiu a Assembleia Estadual Constituinte nesta Casa de Leis. Deputado, o senhor estava falando do embate de ideias, a esquerda, a direita, o PT, o PDS, deputado Cicotte de um lado, deputado Erasmo Dias, o coronel Erasmo Dias do outro. Vamos contar um pouco dessa história? Conforme afirmei, eu estou tirando dos 84 deputados líderes que representavam o ideal. Sim. De um lado eu pego o Cicotte, do outro eu pego o coronel Erasmo Dias. O coronel Erasmo Dias deu uma contribuição enorme para a Constituição, mas em determinados debates ele vinha, eu ligava para ele: coronel, precisamos da sua ajuda, para que a gente possa, o prazo está correndo. Aí ele falava assim: não, esses de esquerda, esse plenário cheio, isso, aquilo, tá. Coronel, tem toda a razão, coronel, mas nós precisamos, me ajude. Aí ligava para o Cicotte: Cicotte, nós precisamos promulgar a Constituição, o tempo está curto, eu preciso que você me ajude. Ah, o coronel fica agredindo o nosso plenário, as nossas ideias, isso aqui. E mais posições não simpáticas. Aí eu dizia: mas o Cicotte, se você não ajudar, nós não vamos conseguir. Graças a essas conversas e o café lá no Café dos Deputados, sim, eu conversava o Cicotte com o coronel e eu, no sentido de buscar consensos. Consenso. E felizmente foi possível. E como era ter a casa cheia, repleta de gente, as galerias lotadas, as discussões, isso de alguma maneira provocava os deputados a cumprirem os seus papéis regimentais aqui de escrever a carta? Ou houve muita discussão, digamos, da parte de grupos organizados, principalmente do funcionalismo, que queriam ter os seus interesses preservados na carta? Conta um pouco como era a participação popular, deputado. Eu vou primeiro dizer a importância. Sim. Se você pegar Brasília, vamos admitir que 200 quilômetros teria 3 milhões de pessoas. A 200 quilômetros de distância de Brasília. Sim. São Paulo, para ir lá, 1.200 quilômetros. São Paulo, o centro do Brasil, a 100 quilômetros, punha 10 milhões de pessoas. Facilidade e os interesses todos aqui. Sim. Então, era natural que aqui estivesse constantemente com pessoas reivindicando, pressionando os interesses das suas emendas. Sim, sim. O povo foi de muita sabedoria, muita ajuda e muita pressão. Mas os deputados também foram generosos, porque muito se fala que a Constituição de 88 e a inspiração da Constituição Paulista estava na Carta Magna em Brasília. É uma Constituição que preserva muitos direitos e concede muitos deveres ao Estado. Só que quem paga a conta é o contribuinte, é quem paga os impostos. Como fecha essa equação? Se eu preservo direito à saúde, direito à educação, ao transporte, à cidadania, e ao mesmo tempo quem paga a conta é o próprio cidadão, é o povo investido na figura do contribuinte. Não, o deputado foi escolhido para representá-los. Sim. Então ele tem que ter decisão. E decisão da mais responsável possível. Sim. Então, com a estada do povo pressionando e com a limitação da Constituição Federal, São Paulo tinha que fazer a melhor Constituição. Sim. E, ao mesmo tempo, atender os anseios de um Estado
desenvolvido como São Paulo. Sim. Todas essas pressões foram muito bem recebidas e todos os deputados foram responsáveis e lutaram até o último instante para ver os seus anseios atendidos. Questão do meio ambiente, eu queria até ir para algumas questões pontuais. Diz que a carta é bastante avançada no tocante ao capítulo ambiental. Já se olhava a questão das preservações dos remanescentes de Mata Atlântica, das águas, das represas. Hoje a gente vivencia uma crise, um estresse hídrico, uma falta de chuvas e até falta de água nas torneiras, água potável, deputado. Se não houvesse esse desprendimento da parte dos deputados paulistas na época da Constituinte, a situação podia estar muito pior hoje. Com toda certeza. Para você ter uma ideia da importância, a Billing foi tema da Constituinte e onde foi preservada. Sim. E o governo tinha Foi lá que surgiu, né, a proibição de bombeamento dos esgotos difusos, de toda a sujeira do Tietê, Pinheiros, de lá bombeamento lá para a represa Billing, que hoje é um dos mananciais, fornece água para Guarapiranga e boa parte para a zona sul e oeste de São Paulo. Isso mesmo. Isso aí. Então não podia bombear para Billing. Exceto casos excepcionais, enchentes em São Paulo, né? Em 2 anos o governo tinha que tomar essa posição. Eu não sei se tomou até hoje. Existem casos específicos de bombeamento das águas do Tietê, do Pinheiros para a represa Billing. Deputado, em termos de segurança pública, essa é uma discussão e eu digo que é uma das aflições do povo paulista hoje em dia. A gente assiste 17 meses seguidos aí de aumento do número de roubos, inclusive alguns que chamam muita atenção, os chamados latrocínios. Se imaginava lá atrás, 25 anos atrás, que a gente podia chegar nessa situação hoje, o que foi pensado em termos de segurança naquela época, deputado? Existe um grupo de trabalho de segurança pública que trabalhou muito. E esse grupo de trabalho buscou, visitou outros países, trouxeram tecnologia de outros lugares e confrontando com a Constituinte Federal, eles conseguiram aqui, por intermédio da Secretaria da Segurança e da Polícia Militar de São Paulo, que é um orgulho de São Paulo, avaliar e implantar muita coisa que beneficiou a segurança. Hoje, eu tenho certeza que estão colhendo os frutos do trabalho da Constituinte. Deputado, havia, digamos, um peso sobre os paulistas. Na época já era o Estado, digamos assim, de maior riqueza e, por certa maneira, também distribuía essa riqueza pelo restante do país. Mas não houve da parte do Constituinte paulista uma visão muito para dentro do próprio Estado ou sempre se foi generoso em termos de Brasil? Porque se fala que o povo paulista é muito por si, como se fosse um país, funciona como um país. Se tinha essa ideia na cabeça dos constituintes, é claro, estamos respeitando a federação, o Brasil é maior do que São Paulo, mas essa visão muito paulista estava presente, o senhor sentia isso? Aqui estavam deputados representando todo o estado de São Paulo, são 645 municípios hoje. Havia essa força interna de querer desenvolver, de fazer São Paulo melhor do que ele já era? A vontade de fazer São Paulo melhor que já era a vontade individual de cada parlamentar. Cada parlamentar, sim. Em nenhum momento eu senti que eles estavam com preconceito contra outros estados, ou melhor, trabalhar em prejuízo dos outros estados. Sim. Todos os deputados tinham uma visão macro, tinham visão São Paulo e visão Brasil. É o que está no brasão do estado de São Paulo, né? Pelo Brasil se faça o melhor, o mais excelente, o mais excelso. Não, e é muito comum também você ouvir as palavras de Getúlio Vargas quando ele diz o seguinte: se o bumbo bater no Rio Grande do Sul, bater no Rio Grande do Norte, ninguém escuta. Se bater em São Paulo, todos escutam. Todo mundo vai ouvir. Então, eu aqui trouxe todos os presidentes de assembleia para que pudéssemos fazer uma assembleia constituinte unificada. Com as melhores ideias sendo aproveitadas e as piores descartadas. Sim, sim. Fizemos 2 reuniões. Era difícil a semana que não tinha um presidente da Assembleia aqui. Sim.
Nós colocamos à disposição deles um automóvel e um oficial da Polícia Militar para que pudesse acompanhar e adquirir junto, antigamente era GAT aqui na Assembleia. Sim. Os funcionários do GAT eram verdadeiros talentos, conhecedores profundos da Constituinte e da legislação e da legislação pública. Sim. E eles vinham aqui, apanhavam e levavam para os outros estados com uma contribuição do que Brasília fez, do que nós estávamos fazendo, e muitas coisas aprendemos deles também. Deputado, embora sejamos uma república federativa, muito se fala da concentração de poderes em Brasília. As coisas da política ou acontecem no Congresso Nacional ou nas câmaras municipais, que é um ente que apareceu, no caso do município, com a Constituição de 1988. Pouco sobra em termos de competências e prerrogativas para o deputado estadual. Como é que o senhor vê esse estado de coisas e se isso também foi pensado lá atrás, 25 anos atrás, na Constituinte? Não, foi pensado bastante coisa nesse sentido. Exemplo, as estatais Sim. só podem ter mudança com o aprovo da Assembleia. O governo, no orçamento, a Assembleia pode impor muita coisa. O Tribunal de Contas, a Assembleia, teve os 4 primeiros membros do Tribunal de Contas escolhidos pela Assembleia e que anteriormente era do Estado. Sim. Então, evoluiu-se muito e a Assembleia resgatou muito poder que tirou do Executivo. Que foi perdido ao longo do tempo, não é, deputado? Se for pensar, porque na época do regime militar, as constituições impostas aos paulistas, aí 67, 69, ou seja, o Poder Executivo governou muito tempo por decreto, né, ignorando o papel da Assembleia. E na Constituinte houve essa conjugação de forças para o Poder Legislativo voltar a ter a proeminência que já teve no passado. Você é muito amável, muito doce em dizer que foi perdido. Não, foi tomado do Executivo. Foi tomado. O Executivo foi tomado do Legislativo. Sim. O Legislativo, ele foi abaixando. E não pode. O Legislativo tem que ser austero. O Legislativo tem que ser sério com as suas responsabilidades. O Legislativo não pode ficar como burrinho de presépio do Executivo. O Legislativo tem que impor a sua força. Deputado, o que pensar em termos de futuro? A Carta completou em 5 de outubro 25 anos. Ela já foi emendada algumas dezenas de vezes. Eu queria que o senhor falasse um pouco em termos de futuro. Ela continua sendo moderna, ela continua sendo exemplar, ela precisa de adaptações. A sociedade hoje vê com bons olhos a Carta dos Paulistas, cumpre, porque o importante é ter uma lei que seja cumprida. Uma lei que não seja cumprida é letra morta, não é? Eu queria chegar na Constituição Federal. Sim. Nas transitórias, estabeleceu-se que podia fazer a mudança constitucional com maioria simples. Deu 5 anos. Se eu não me engano, teve uma mudança. Durante 5 anos que os outros deputados foram eleitos, Sim. com o status de constituinte, com uma possibilidade de mudar a Constituição na maioria simples. Sim. Teve uma mudança. Depois, passou para mudar a maioria absoluta. Se nós analisarmos nesse momento, não fizeram a mudança porque não quiseram. Havia toda a possibilidade, à época, com muito mais facilidade, vamos dizer assim. Entendi os constituintes que poderia ter alguma coisa errada. Porque estabelecer uma legislação para uma nação como a nossa, que na época era 58, 55 milhões de eleitores, e podia consertar ou aprimorar. E aí veio o Ulisses, a Constituição Cidadã. Sim, Constituição Cidadã. Todos apoiavam, elogiavam. Depois começaram a aparecer
anseios diferentes e dizendo que ela não era perfeita. Todos nós sabíamos. Mas era, na época, o melhor que podia ser feito. O melhor que podia ofertar. Sim. A estadual, eu posso dizer que foi a melhor ofertada nos últimos 100 anos. Sim. Deputado, para encerrar, o que a gente pode falar em termos de política? Eu queria que o senhor falasse, externasse o seu orgulho de presidir essa casa nessa época tão candente, tão energética, vamos dizer assim, com os paulistas, com os partidos políticos, todos querendo trabalhar pela Carta dos Paulistas. O que significou para o senhor, em termos de política, enquanto um mandatário dos paulistas? Olha, significou talvez um dos momentos mais agradáveis da minha vida, o mais trabalhoso, o que mais exigiu de mim. Mas foi o mais agradável porque você sentia, desde o trabalhador rural, o trabalhador da indústria, o trabalhador de rua, o empresário, o cidadão no seu grito, ver que 84 deputados estavam trabalhando 10, 12, 16 horas por dia para escrever a Carta Magna de São Paulo. Deu trabalho, mas valeu a pena. Olha, o trabalho, teve momento que eu, por exemplo, nesse plenário, tinha um vício dos assessores entrarem aqui dentro. E chegavam até a sentar no braço da cadeira para conversar com o deputado. Como presidente, eu fui obrigado a impedir que eles entrassem. E no ato estabelece, só entra em plenário quem passou pelas eleições. Deu trabalho porque os corredores de onde passam os deputados têm acesso da população. Eu fui obrigado a colocar tapume para que ninguém entrasse lá. E por uma semana, parlamentares subiram à tribuna para bater em mim, porque eu impedi que o povo entrasse nos corredores. Deu trabalho porque a gente não podia atender a todos que tinham necessidade de conversar com o Poder Legislativo. Sim. Deu trabalho porque tinha que fazer muita coisa em pouco tempo. Em contrapartida, deu alegria, o presidente da OAB trouxe as emendas aqui, deu alegria que a deputada e prefeita Erundina trouxe 27 emendas. Deu alegria porque dezenas e dezenas de pessoas e entidades para cá dirigiram para trazer a sua sugestão. Deu alegria porque a gente via nos olhos dos deputados a vontade de servir São Paulo. Então, foi gratificante. O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, com o ex-presidente Tunico Ramos, termina aqui. E no próximo programa você vai conhecer novos episódios dos bastidores da elaboração da Carta Magna do Estado. Tchau, até lá.